tanto na minha vida pessoal quanto conversando com alguns amigos, eu percebo que existe um fenômeno que ele é comum, talvez especificamente na nossa geração, mas essa coisa de tudo parece ser possível, mas ao mesmo tempo que tudo parece possível, nós não temos plena certeza de algum projeto, de algum propósito. Sabe, a gente acorda pensando em fazer um curso, mais tarde já é a ideia de uma empresa, começar no marketing, se tornar influencer, se tornar jogador, se tornar fisiculturista. E essa quantidade de possibilidades parece que nos paralisa, porque tudo é possível, ao mesmo tempo que essas inúmeras possibilidades parecem não levar a canto nenhum. E eu terminei de ler esse livro aqui, A Rebelião das Massas, e é interessante porque ele traz uma discussão muito parecida. E olha que o livro ele foi publicado em 1929. Então veja, no século passado. E ele diz assim, aqui na página 113, Ortega y Gasset, ele diz assim: vivemos em um tempo que se sente fabulosamente capaz para realizar, mas não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Sente-se perdido em sua própria abundância. Com mais meios, mais saber, mais técnicas que nunca, o mundo atual acaba sendo o mais miserável que já houve. A deriva, nada mais. E mais na frente, na página 117, é interessante porque ele vai falar um pouco sobre o que é a vida. E ele diz: a vida, que antes de tudo, o que podemos ser, vida possível, é também, e por isso mesmo, decidir entre as possibilidades o que de fato vamos ser. Circunstância e decisão são os dois elementos radicais de que se compõe a vida. A circunstância, as possibilidades, é o que de nossa vida nos é dado e imposto. Na página seguinte, ele vai falar: não somos disparados sobre a existência como a bala de um fuzil, cuja trajetória está absolutamente predeterminada. A fatalidade em que caímos ao cair neste mundo, o mundo é sempre este de agora. Consiste exatamente no contrário. Ao invés de nos impor uma trajetória, impõe-nos várias, e consequentemente nos força a escolher. Surpreendentemente, condição da nossa vida. Viver é se sentir fatalmente forçado a exercer a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Nossa atividade de decisão não descansa um instante sequer, mesmo quando, desesperados, nos abandonamos ao que vier. Estamos decidindo não decidir. Isso aqui, nossa, pum, explodiu minha cabeça. E sempre que eu estou lendo um livro assim de épocas passadas, é interessante como alguns dilemas e algumas questões do ser humano, elas nunca são únicas no tempo. Elas são compartilhadas, porque o ser humano, ele é o ser humano, independente do tempo, independente dos avanços. Nós somos seres humanos, seja hoje em 2025, seja em 1930, seja na época que for, nós possuímos dilemas semelhantes. E aqui ele fala um contexto diferente, ele fala mais num contexto cultural. Eu recomendo a leitura desse livro, mas as inúmeras possibilidades, estarmos fadados a uma escolha, tudo isso, de certa forma, traz uma certa paralisia, uma procrastinação. Porque, tudo bem, nós temos inúmeras possibilidades, mas o que devemos escolher? O que devemos necessariamente fazer? E essa dúvida que eu acho que permeia o nosso tempo, sabe? A gente também cresceu, sabe, com um certo nível de tecnologia, a gente viu certos avanços, e pelo menos eu na minha adolescência, eu tinha um sentimento de que, poxa, o mundo é uma coisa gigantesca, as possibilidades são inúmeras, e era colorido, era mágico, assim, essa expectativa por crescer. Mas aí a gente se depara com a vida real, né? A faculdade, o trabalho, e meio que esse brilho de sonhar, ele se perde, essa magia, e a gente dá de cara com a realidade, e a gente tem que escolher o que é melhor pra gente, pra família, pro futuro, e isso de certa forma paralisa. Tem uma outra passagem interessante, que é na página 239,
ele diz assim: como isso é a pura verdade, a saber, que viver é se sentir perdido. Aquele que o aceita já começou a se encontrar, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está em terra firme. Instintivamente, como um náufrago, buscará algo a que se agarrar. E essa busca trágica, peremptória, absolutamente veraz, porque se trata de salvar-se, o fará ordenar o caos de sua vida. Essas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. E eu li um outro livro ano passado que para mim foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Se chama Vida Intelectual, ele foi escrito pelo padre A.D. Sertilanges. E, nossa, essa parte específica ela me marcou. Ela entra em conjunto exatamente com isso que nós estamos discutindo aqui. E o livro ele aborda o trabalho intelectual como um propósito de vida, mas olha que discussão interessante. Na página 103 ele vai dizer assim: veja, a partir disso, a obrigação que cada um tem de decidir-se, no devido tempo, a fazer os sacrifícios necessários. É muito doloroso dizer para si mesmo: tomando este caminho, abandono 1000 outros. Tudo é interessante, tudo poderia ser útil, tudo atrai e seduz o espírito generoso. Mas existe a morte, existem as necessidades do espírito e das coisas. É preciso submeter-se e contentar-se em relação ao que o tempo e a sabedoria nos furtam, com um olhar de simpatia que será também uma homenagem à verdade. Não tenha vergonha de ignorar o que só poderia saber pagando o preço da dispersão. Ou seja, tem coisa que a gente só poderia saber experimentar se a gente se dispersasse, se a gente fosse para todo lado. Né? E ele vai explicar um pouco essa discussão na continuação. Ele diz assim: reconheça com humildade, pois é um sinal dos nossos limites. Mas nossos limites, uma vez aceitos, tornam-se parte da nossa virtude. Uma grande dignidade advém disso, a do homem que vive sobre a sua própria lei e que cumpre o seu papel. Somos pouca coisa, mas fazemos parte de um todo. E isso é nossa honra. Aquilo que não fazemos, nós também o fazemos. Deus o faz, nossos irmãos o fazem, e estamos com eles na unidade do amor. Não pense, portanto, que tudo lhe é possível. Meça sua tarefa. Depois de algumas tentativas inevitáveis, saiba limitar-se sem rigidez. Mantenha, em meio às leituras e à necessidade de pequenos trabalhos, o benefício dos primeiros cultivos, o contato com a amplidão. Mas quanto ao essencial de seu tempo e de suas forças, concentre-se. O semicientista não é o que só sabe a metade das coisas, mas o que só sabe pela metade. Saiba aquilo que decidiu saber, lance apenas um olhar para o resto. O que não faz parte da sua própria vocação, abandone-o a Deus. Ele cuidará disso. Não seja um desertor de si mesmo, por ter querido substituir a todos. Ou seja, ainda que tudo pareça possível, só há um caminho para a gente. Aquele caminho que Deus designou, o propósito que nós temos na nossa vida. E nós devemos buscar isso, porque, sabe, vai ser uma violência contra a nossa própria alma se nós tentarmos fazer tudo e qualquer coisa que não nos foi designado, que não faz parte, não faz sentido para a gente. E a gente vai acabar rodando em círculos, sem propósito, perdido nesse mundo. E eu acho que essa seria, sabe, a verdadeira miséria do homem, sabe? Essa corrida dos ratos no campo da alma, do propósito. Ser só mais um, sendo que cada um é único. Então, isso para mim fez muito sentido, por isso que eu decidi compartilhar essas leituras. Isso para mim trouxe luz e tem me ajudado a buscar de fato fazer a minha parte, sem tentar fazer a do outro, sem achar que de fato tudo na prática é possível, mas só uma única coisa, só um único caminho é de fato pro eu, para nós individualmente. E isso, se cada um desempenhar a sua função, nós vamos agregar melhor o todo. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos poder fazer o todo da melhor forma possível.